Boa tarde, sou a professora Marinalva, do Jardim 2. Hoje nós vamos falar sobre português, matemática, ciências e inglês. Vamos para português. Português, a gente pode estudar 40 a 46, para os pais fazer com os alunos. Em português, a gente vai falar sobre regras de convivência, na página 40. Qual o objetivo desse conteúdo? Vou ler um pouquinho aqui. Esta atividade tem como objetivo promover com os alunos um levantamento de comportamento necessários para uma boa vivência em sociedade e para uma participação colaborativa e construtiva no meio em que se relacionam. Isso só é possível pelo cumprimento de determinados alunos, professores e demais pessoas da convivência escolar, estabelecendo assim o direito e deveres. Veja no manual do professor. Essas são as regras de convivência. Vou ler um pouco. É muito bom conviver diariamente com os colegas e o professor, mas o que é preciso para que essa convivência seja sempre agradável e adequada? É sobre isso que vocês e o professor vão conversar agora. No caso, é o papai e as crianças. Vocês vão listar algumas regras para uma melhor convivência na sala e na escola. Elas serão expostas em um varal de regras na sala de aula, a fim de lembrar a todos diariamente sobre a importância de cada uma delas. Essa atividade ela é de português, mas ela é basicamente voltada para as convivências que nós tratamos, né, na disciplina de religião, o comportamento, que a gente falou. A gente pode fazer o varal, mas como a gente não está na sala de aula, a mamãe pode conversar sobre essas regras. Levantar a mão quando quiser falar, jogar o lixo no local adequado, cumprimentar ao chegar e sair da escola. Isso que eu falei na aula de religião anterior. Essas regras é que estabelece um bom relacionamento entre a criança e o professor e com a sociedade de uma forma geral. Aqui nós temos algumas formas de planejamento de algumas atividades que a gente queira fazer, ou só responder mesmo no livro, as mães com a criança. Conversar sobre as regras que deve praticar na sala de aula, conforme for citado. O professor vai listar as regras na lousa. Vamos colocar em prática. Após a turma citar as regras, vocês deverão formar grupo de 3 alunos e escolher uma das regras. Esse aqui é o que seria para ser colocada na sala de aula. Mas como nós não estamos na sala de aula, só a mãe explicar um pouco sobre essas regras que as crianças devem ter em mente no que fazer na sala de aula com o professor e com os colegas. Aí nós vamos para o capítulo 3, é o bicho, página 42. Vamos apresentar, né? Vamos apresentar às crianças a imagem, né? Esse livro sempre está trazendo as imagens, a imagem de um animal, né? E a gente vai fazer algumas indagações para as crianças. A mãe pode perguntar: que bicho você consegue identificar nesta cena? E a criança vai dizer: cite 3 animais que você mais admira e comente por que você gosta dele. Pode também ser colocado, a mãe fazer uma linha e ele citar as respostas dessas indagações. A Terra é muito rica e diversificada. Os animais contribuem para o equilíbrio do planeta e tornam a natureza mais bela e colorida. E as crianças vão sempre observando. Na página 44, né, página 44, a gente vai abordar um texto que ele chama muita atenção para a leitura e a escrita. Esse texto ele vem para a leitura e a escrita. A mamãe vai ler esse texto para ele, perguntar qual é esse animal que aparece aqui na imagem, que é o peixe-boi. A mamãe vai explicar para ele que o peixe-boi é um animal brasileiro em risco de extinção.
e perguntar à criança o que ela sabe sobre ele. Se ela já ouviu falar nesse animal, e esperar que a criança responda. Se ela viu, ela vai falar que sim. Se não, a mamãe vai explicar qual é o tipo desse animal. Depois a mamãe vai apresentar a ficha, né? A ficha do animal, que seria a identidade do animal. Na ficha tá escrito como é. Ele é um mamífero, mede até 2,5 comprimento e pesa mais de 200 kg. O que ele come? A mamãe vai explicar o que ele come, que são algas, capins aquáticos e outras plantas. Onde ele vive? A mãe vai explicar que ele vive nos rios amazônicos. Curiosidade, escuta muito bem e se comunica por meio de gritos. A mãe pode reconhecer o filhote apenas pelos sons que ele emite. Inimigo natural. Qual é o inimigo natural desse animal? O ser humano é o mamífero mais ameaçado de extinção no Brasil, embora protegido por lei desde 1967. Depois vem alguma interpretação oral, deve ser feita também. Qual das informações apresentadas na ficha sobre o peixe-boi mais chamou sua atenção? Né? Vai dar as características do peixe-boi e aí ela vai perguntar o que foi que mais chamou a atenção da criança. As informações sobre o peixe-boi foram organizadas em uma ficha. Você achou fácil entender o texto dessa forma? Se ela achou fácil que a mamãe explicou, ela vai dizer que sim. Se não, ela vai dizer que não. Interpretação e escrita. Ligue as informações corretas sobre o peixe-boi. A imagem a seguir, ela vai pegar a imagem do peixe-boi e vai fazer relação com essas quatro indagações, e aí a criança vai ligar que mais lhe chamar a atenção depois. Assinale com X a alternativa que explica por que o peixe-boi é conhecido como o gigante amazônico. Aí tem aqui, ó, ele é um bicho pequeno que pesa menos de 100 kg, ele mede 2,5 metros de comprimento, pesa mais de 200 kg e vive nos rios amazônicos. Aí ela vai marcar o que mais relaciona com a ficha do animal. Segundo, leia os textos a seguir. Vai ler o texto. Primeiro, você sabia? A jiboia é um animal que pode ser contratado. A jiboia é um animal que pode ser encontrado no estado do Pará. Aí aqui vem algumas indagações e marcar aqui a seguir. Agora assinale com o X o quadro acima do texto que se assemelha ao que você leu sobre o peixe-boi. Papagaio. Peso entre 275 e 500 gramas, comprimento cerca de 38 centímetros, onde vive na floresta. O que come? Qual dessas duas fichas mais se assemelha com a relacionada do peixe-boi? Aí a criança vai marcar. Em seguida vem a letra A. Agora assinale com o X o quadro acima do texto que se assemelha ao que você leu sobre o peixe-boi. Isso aqui. O que você achou de parecido entre o texto que você assinalou acima e o que você leu na página 42? Aí aqui, a resposta é pessoal. Contorne a imagem do inimigo natural do peixe-boi. Quem é o inimigo natural do peixe-boi? É o homem? É o gato? Ou é a águia? Vai observar, ler a fichinha e marcar o que mais se assemelha, qual o inimigo do peixe-boi. É muito importante a leitura, né, desse texto, a leitura e a observação das crianças, porque só observando é que elas vão conseguir responder naturalmente a essas indagações. Vamos para a matemática.
Matemática, página 212. Eu não citei ela lá na agenda, mas começa daqui. Noções de grandeza, posição e tempo. Também a gente vai apresentar a imagem, né, de noções de grandeza. E seguindo essa imagem, através da observação, a gente vai fazer algumas indagações. Brincar em um parque é agradável e saudável, além da oportunidade de fazer novas amizades, possibilita o aprendizado e a atividade física. É uma explicação. Aí, indagação. Descrever a cena para os colegas e o professor. Ele vai observar e vai descrever. Pode descrever para a mamãe, né? Quando você vai ao parque, em quais brinquedos prefere brincar? Você brinca nos brinquedos mais altos ou nos brinquedos mais baixos? Aí ele vai responder aqui embaixo. Fazer essa pergunta bem devagar para que ele entenda. Continuando aqui, noções de grandeza, né? A gente vai observar aqui que o texto pede, ele está pedindo. No dia a dia, usamos algumas palavras para fazer comparações de tamanho entre objetos e entre seres vivos. Vamos estudar sobre essa palavra. Ouça o poema. A mamãe vai ler o poema, né? O poema tem como título grande ou pequeno. Depois vamos fazer umas indagações em relação ao poema. Faça o que se pede. Contorne de vermelho o cachorro grande. Contorne de azul o cachorro de tamanho médio. Marque com o X o cachorro pequeno. Na segunda indagação. Outra atividade, porque matemática é dividida em 2 dias, então a gente vai, faremos todo esse conteúdo nessa semana. A gente vai observar o lanche, né? O copo com um copo de suco, e a gente vai marcar o contorno de vermelho o copo grande. Aí a gente vai perguntar para a criança qual é o copo grande, tem 3 copos. Contorne de verde o copo de tamanho médio, a gente vai perguntar qual é o médio. E marque com X o copo pequeno. O menor ela vai marcar um X. Ela vai observar, a mãe vai apenas perguntar e ela vai observar e vai fazer. Dá para ela fazer essa atividade. Marque com X o pássaro que está no galho mais alto da árvore. E contorne o pássaro que está no galho mais baixo. A gente vai observar o pássaro que está no galho mais alto e no galho mais baixo e contornar. Quem vai fazer isso é a criança. Ela vai observar. Se ela não souber o galho onde está o mais alto e o mais baixo, a mamãe vai explicar. Pode pegar uma plantinha ou levar ela no pátio e mostrar para ela uma árvore, o galho mais alto, o galho mais baixo, e em seguida fazer essa indagação e ela vai conseguir. Observe os animais e faça o que se pede. Contorne o animal que tem cauda mais curta. A mamãe vai apresentar o que é a cauda de um animal, o que significa a cauda. E aí ela vai mostrar quem é que tem a cauda maior e a cauda menor. E a criança vai contornar o que tem a cauda mais curta. Contorne o animal que tem o bico mais comprido. Ela vai mostrar os 2 animais, vai mostrar o bico de cada um e vai perguntar para a criança quem é que tem o bico maior, quem tem o bico menor. Então ela vai contornar o que tem o bico maior. Contorne um animal que tem as orelhas mais compridas. Vai apresentar os 2 animais, o cachorro e o coelho. Vai mostrar para perguntar onde fica a orelha desses animais e em seguida perguntar qual é a orelha mais comprida. Essa atividade vem buscando o alto, o baixo, o grande, o pequeno, o comprido, o mais curto e o médio. Já na página 218, também atividade, a vovó vai usar o novelo com fio mais fino para fazer um artesanato em crochê.
A mãe vai observar, vai pedir para que a criança observar. Pode apresentar para ele também uma peça de crochê, ou seja, uma toalha, uma cortina, qualquer coisa que tenha feito seja feito de crochê, e mostrar para ele, pedir para ele observar como é feito aquilo ali. Ele vai observar o tecido, ele vai ver que não é feito como os tecidos normais. Então, vai pedir ele para pintar o novelo que a vovó vai usar para fazer o fio mais fino. Aí ele vai observar e vai identificar qual o fio mais fino, qual o fio mais fino, qual o fio mais grosso. Ligue o lápis de ponta mais grossa ao traço mais grosso. Então, tem dois traços, né? Tem dois traços. E a criança vai ligar de acordo as linhas que são... Tem a linha fina e a linha grossa. Ela vai relacionar a fina com a grossa. Essa atividade é muito simples, muito boa de ser realizada. Também a mãe pode apresentar, pode pegar um pincel, pode pegar uma caneta e apresentar qual é o mais grosso, qual é o mais fino. E a criança vai se identificando e conhecendo. Viu? Agora vamos para a parte de ciência. Continuação, a gente pegou o movimento do corpo. A gente vai apresentar movimento do corpo em ciências, né? Há uma imagem que tem umas crianças que estão se locomovendo e vamos fazer algumas indagações. Ela vai observar essa imagem e a mamãe vai fazer algumas perguntas. De acordo com essas perguntas, se ela não souber escrever as respostas, a mamãe pode colocar no papel e pedir ela para copiar, observar e copiar a palavrinha. Nunca a mamãe deve fazer pela criança, ela que tem que fazer. Não importa se seja uma escrita bonita, uma escrita bem feita, o importante é que seja ela que faça essa atividade. Outra coisa também que é muito importante é sempre fazer isso. Todas as vezes que for fazer uma atividade com as crianças, é muito importante isso. Antes de começar, sempre devemos fazer um risquinho assim. Põe uma régua, faz um risco em cima da atividade. Esse foi o risco que eu fiz. E a primeira coisa que devemos fazer, que eu não falei antes, mas estou falando agora, é colocar o nome da criança. Faça seu nome. E deixa que ela escreva seu próprio nome. Aqui, ó. Sempre que eu vou fazer as atividades, não sei se vocês observaram, mas sempre eu faço uma linhazinha aqui em cima para que elas escrevam seu próprio nome, que é muito importante que elas aprendam a escrever seu nome. No segundo capítulo, a gente vai passar para mantendo meu corpo limpo. Mantendo meu corpo limpo, ou seja, é um poema que é importante nesse poema a leitura, muito importante essa leitura. A mamãe vai fazer essa leitura apontada, ó. Tchau, tchau. Depois de um dia cheio de atividades variadas, meu corpo sujo e suado precisa de um bom banho. Sempre que fazer essa leitura para a criança, apontar com o dedo ou com o lápis e continuar fazendo a leitura, pedir para ela observar a imagem e depois, em seguida, fazer as indagações, que ela vai estar aqui, ó, no texto. Ó. Primeiro, circule no texto os objetos que utilizamos para limpar o corpo e assim sucessivamente. Aqui também é só leitura, ó, mais leitura, que é para leitura apontada, que é para desenvolver a observação, para que eles observem. Quando a mamãe está lendo, eles observar, porque muitas vezes a gente está lendo e eles não sabem onde é que a gente está lendo. Então, apontar é muito importante. Manter o corpo limpo também contribui para manter a saúde. Quando limpamos o corpo, tiramos dele sujeiras e agentes que podem causar doenças.
Veja a seguir algumas atividades que ajudam a manter o corpo limpo. Aí aqui são as atividades, olha, que deve ser mostrada para eles. Pode perguntar se eles gostam de fazer, se eles fazem isso todo dia. Continuando aqui, ó, do mesmo jeito. Leitura. Mais leitura. Continuando a leitura, ó. Algumas atitudes que temos diariamente para manter o nosso corpo limpo também contribuem para preservar a saúde de outras pessoas. Por exemplo, ao lavarmos as mãos após espirrar ou após usar o banheiro, evitamos que agentes causadores de doenças presentes em nossas mãos seja transmitida para outras pessoas. É engraçada essa atividade, porque ela está praticamente voltada para os acontecimentos do nosso dia a dia, da nossa atualidade, né? Desse nosso problema do coronavírus, que é o que mais é orientado, é lavar as mãos, é usar máscara, é se proteger para que as crianças não contaminem os outros e para que a gente não seja contaminado. Então isso aqui é muito importante. Fazer essa leitura e também poder explicar para ele o significado e a importância de lavar bem as mãos, de estar sempre com as mãos limpas, lavar os alimentos, tudo isso é importante. Principalmente, e pode também abordar esse tema da atualidade. Fazendo isso, nós vamos evitar o coronavírus, lavando as mãos, nós vamos evitar o coronavírus, nós vamos, usando a máscara, nós não vamos nos contaminar e evitamos de contaminar outras pessoas. Isso é muito importante, essa atividade. E mostrar a forma de como elas devem fazer adequadamente essa atividade. Agora vamos para a explicação de inglês. Inglês, nós vamos para a página 25, né? Essas páginas, se preocupe que essas páginas aqui, elas estão na agenda. Ok? Não entender bem aqui no vídeo, mas elas estão todas na agenda. Family is very important at every part of the world. Quer dizer, família é muito importante em toda parte do mundo. Aqui nós temos umas famílias, né? Tem a imagem de algumas famílias, tem imagem de família no Japão, família indiana, família nos Estados Unidos e famílias no Brasil. São diferentes formas de famílias, mas todas são importantes no mundo. Em seguida, na página 26, a gente observa que esse livro de inglês, ele tem um CD para a gente ouvir, para a gente melhor entender essas atividades. Mas quem não tem como ouvir esse áudio, aqui mesmo no livro, você pode baixar no seu computador o Google Tradutor, e aqui mesmo você pode ir fazendo sua tradução para você melhor entender. Você pode fazer a tradução dos assuntos que estão em inglês, você traduz e aí você melhor entende. Por exemplo, aqui, ó, continue a aprender. Essa seção traz atividades extras que podem ser realizadas em sala de aula ou com tarefas de casa. Oriente os alunos a ordenar os balões da fala com o número de 1 a 3 para que formem um diálogo. Aí aqui tem o 3, a 2 e a 1. Aqui, nice to meet you, quer dizer, prazer em conhecer. Hello, I'm Julia. Nice to meet you, quer dizer, olá, eu sou Júlia. Prazer em conhecer. Hi, quer dizer, oi. My name is Bin. Oi, meu nome é Bin. Isso é uma fala que é para a criança relacionar e colocar em seguida, em ordem, 1, 2, 3, é que representa.
A segunda, complete. Oriente os alunos a completar as palavras com as vogais. Por exemplo, tem as palavras aqui, goodbye. A criança vai completar com as vogais. Goodbye. Goodbye quer dizer adeus. Bye bye, tchau. Please quer dizer por favor. Sorry quer dizer desculpa. E a criança vai completar. Tem as consoantes e as crianças vão completar com as vogais. Em seguida, oriente os alunos a assinar o diálogo que se encaixe nos balões da fala. Vai observar e vai responder. Por exemplo, thank you quer dizer obrigado a você. Quem é que está dizendo obrigado? É aqui ou é aqui? Who are you welcome? Está dizendo de nada. Está dizendo obrigado a você e ele está respondendo de nada. Aqui, help me please. Ajude-me por favor. Desculpa. Aí você vai olhar a imagem e vai relacionar e vai marcar a fala que mais está correspondente a essa imagem. Na página 27, oriente e preencha a cruzadinha. Vamos apresentar a cruzadinha, mostrar para as crianças 1, 2, 3 e 4, que é uma família, né? E vamos perguntar: 1, quem tem o número 1? Father, que quer dizer pai. 4, quem tem o número 4? Mother, quer dizer mãe. 3, brother, irmão. Sister, irmã. Vamos pegar os números e completar as frases. E aqui é a mesma coisa. Leia cada sentença da atividade com os alunos e oriente a circular a palavra que descreve cada membro da família. My mother is. Minha mãe é handsome e beautiful. Bonita ou linda? Você vai escolher o que ela quer dizer, se a mãe dela é bonita ou linda. My little brother. Meu pequeno irmão é alto. Okay. My father is tall, beautiful. Tall quer dizer alto, beautiful quer dizer lindo. Você vai escolher uma dessas sentenças e vai circular a que mais relaciona com a palavra. Então aqui, ó. Meu pai é alto. Meu irmão é pequeno. Minha irmã é bonita. Minha mãe é alta. Então, ou é bonita, observa a imagem e aqui dá para responder. Então, é isso. Essas explicações, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Realmente é um pouquinho complicado, mas a gente fazendo, a gente vai conseguir fazer. E aí já está todo mundo resolvendo as questões. Em relação ao caderno meia pauta, já observei que tem alunos que já estão respondendo. A meia pauta não pode deixar de fazer, porque meia pauta é uma atividade que vai buscar da criança o aprendizado da escrita. Como eu já falei anteriormente, a gente não está avaliando se ele vai escrever bonito, correto, certinho. O importante é que ele escreva para desenvolver a escrita. E também em relação ao traço, pode fazer esse traço em cima do livro mesmo, não tem problema nenhum, fazer de lápis. E toda criança, sempre que começar uma atividade, escrever o nome. É muito importante que ela escreva o nome. Obrigado e até o próximo.